Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para conversar sobre um dos temas do Evangelho. E aqui estaremos juntos por alguns minutos para fazer algumas reflexões sobre o capítulo 14 do Evangelho, honrar o pai e a mãe. Hoje conversaremos sobre o subitem parentesco corporal e parentesco espiritual. Mas antes de mais nada, peço que fechem os olhos e faremos uma pequena oração para que estejamos com a alma e o espírito assentados para o aprendizado desse momento. Pedimos então ao Mestre Jesus e a todos os amigos espirituais que nos amparam, que nos protegem, que nos guiam, que nos orientem, dando sabedoria e discernimento, força, resignação e coragem, para que caminhemos na trilha dessa vida, nessa jornada terrena, com todo o amparo necessário para lidar com as dificuldades, com todos os aprendizados que são colocados diante de nós e que sem revolta possamos viver dia por dia, com a certeza de que nada nesse mundo é por acaso, com a certeza de que existe sempre uma razão muito certa para tudo que nos acontece, porque o propósito divino nada faz que não seja para o nosso melhor aproveitamento. Então pedimos a Jesus e que procuremos nos conectar sempre a essa força espiritual, com a certeza de que nunca estamos sós, para nos manter resignados, fortes, seguros de que toda tempestade passa, de que toda dificuldade é um aprendizado e que após o enfrentamento desses aprendizados e de possíveis tempestades, nós estaremos sempre mais robustos, mais confiantes, mais preparados para o que vier. Agradecemos ao Pai pela assistência de sempre e aqui nos colocamos diante da vossa bondade e do vosso amor incondicional para o aprendizado desta manhã, dessa tarde ou dessa noite, seja qual for o horário que cada um esteja assistindo esse vídeo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Dai-nos a vossa paz, que assim seja. Como eu sempre inicio, farei uma leitura e voltaremos a conversar ponto a ponto. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo,
mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos, que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores, e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos Espíritos. Ver capítulo 4, versículo 13. Bom, fiquemos por aqui no momento e avançaremos na leitura mais adiante para conversar um pouquinho a respeito disso. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos, porque o corpo se origina do corpo e o espírito se origina do espírito. O que isso quer dizer? Que nós reencarnamos, voltamos a essa vida num seio familiar, na maioria das vezes, entre espíritos que já convivemos antes. Na maioria das vezes, estamos sempre ao redor de pessoas que já tivemos uma experiência anterior e que algumas dessas pessoas nos são afins, nos são simpáticas, a gente tem uma convivência harmoniosa, tranquila, mas é necessário, diante do aprendizado que aqui viemos colher, também estejamos diante de espíritos que precisamos ajustar situações que foram mal resolvidas lá atrás, ou simplesmente precisamos, de alguma forma, transmitir a esses espíritos, a essas pessoas, alguns aprendizados que nós já vivenciamos ou estamos mais preparados para determinadas situações e que, portanto, a gente tem um arcabouço, tem uma bagagem um pouco mais elaborada para lidar com determinadas circunstâncias e que esses espíritos não possuem ainda. Então acontece da gente estar aqui, todos no mesmo grupo familiar, convivendo, e nem sempre essa convivência é tão harmônica quanto a gente gostaria, porque essas pessoas têm dificuldades de enfrentar a vida, como ela se encerra, como ela se apresenta, ou têm dificuldade de lidar com aqueles que se encontram como seus irmãos, como seus pais, como seus parentes. E é por isso que muitas vezes a gente tem muito mais afinidade com amigos, com pessoas que a gente convive fora do nosso núcleo familiar. São pessoas que a gente costuma dizer que são nossas irmãs ou nossos irmãos de alma. São pessoas que nos compreendem, que estão conosco a todo momento, que nos fazem sentir paz, que nos encorajam diante das dificuldades da vida. São aquelas pessoas que a gente quer
está a todo tempo com a cabeça no colo, conversando sobre essas dificuldades, conversando sobre os dissabores que a gente tem ao longo da nossa jornada. E são aquelas pessoas também que são capazes de, diante das dificuldades da vida, tornarem tudo muito pequeno porque elas nos fazem enxergar. Diante da sua presença, diante do prazer de um diálogo harmonioso, compreensivo, que nem tudo é tão difícil quanto parece. Quantos de nós não temos ao nosso redor e ao longo de nossa vida não encontramos pessoas que fazem com que a gente se sinta assim, pessoas que perduram, que continuam na nossa vida e ao longo dela, nos transmitindo essa força, essa coragem, essa resignação, onde a gente tem sempre uma grande alegria em estar na convivência delas. E é sempre prazeroso estar junto com elas, seja para vivenciar ou resolver um problema, seja para dividir as alegrias da vida, para compartilhar. E aí na presença delas tudo se torna mais leve. Pois é. Não tenham dúvida de que essas pessoas que fazem com que a gente se sinta assim, são com certeza amigos de outros tempos. Amigos cujos laços são intensos, são profundos, laços de amizade, de apreço, de cumplicidade, de carinho, de compreensão. Com certeza cada um de nós tem pelo menos uma dessas pessoas. Encontra cada uma dessas pessoas na nossa vida. Por quê? Por que é que isso acontece? Porque Deus, em sua sabedoria infinita e no seu amor incondicional que tem por cada um de nós, sabe que se a gente precisa reencarnar no núcleo familiar, com determinados espíritos ou com determinadas individualidades, que precisamos reparar faltas ou ajustar condutas, comportamentos, Ele também sabe que a gente precisa ter ao redor aqueles que nos são afins, para que a gente possa contar com o apoio, para que a gente possa lidar com mais tranquilidade com aquelas dificuldades que enfrenta no seio familiar. Alguns de nós reencarnamos num núcleo onde os nossos parentes, onde os nossos familiares têm uma relação tranquila, harmoniosa, de cumplicidade, de companheirismo. Mas quantos de nós também não nos encontramos num seio familiar ainda cheio de dificuldades, onde muitas arestas precisam ser amparadas? Um seio familiar onde as afinidades são pequenas ainda, onde existem muitas rusgas, muitas dificuldades de comportamento, muitas dificuldades de diálogo, de compreensão. Todos nós, eu acho que com raríssimas exceções, não temos pelo menos um ser nesse núcleo familiar que não demande cuidados, compreensão e ajustes. Se nós não somos esse indivíduo diante do nosso núcleo familiar, que estamos ali para aprender com todos aqueles que se encontram ao nosso redor, nós com certeza temos alguém que demanda cuidados, que demanda compreensão, que precisa se ajustar diante da vida, diante de determinados comportamentos que ainda são equivocados, diante de determinadas posturas, ou vieram com alguma dificuldade, com alguma limitação física ou com alguma limitação mental. E nada por acaso. Tudo tem uma razão de ser.
se essas limitações são permitidas por Deus, é porque aquele espírito, porque aquele indivíduo precisa lidar com aquilo para colher algum aprendizado ou para ajustar algum comportamento que foi inadequado em algum momento da sua existência. E se nós estamos ao redor de um indivíduo nessas condições, é porque de alguma maneira temos uma ligação com esse indivíduo e também temos a responsabilidade de ajudá-lo a se reconectar, a se reajustar ao que Jesus espera de nós, se reajustar para que ele volte ao equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, se temos no nosso núcleo familiar um irmão, um parente que demande de nós cuidado, compreensão e que diretamente essa ligação e essa responsabilidade recai sobre nós, não tenham dúvida de que a gente tem uma grande responsabilidade sobre essa criatura, que é tão filho de Deus quanto cada um de nós. Não é fácil, eu sei. Eu sei por experiência própria. E com isso eu aprendo todos os dias. E com isso não significa que eu esteja completamente preparada, mas a gente precisa estar aberta para os aprendizados, precisa estar aberto para reconhecer que aquela dificuldade, que aquele sentimento, que aquela emoção que por hora nos desequilibra, necessita que a gente pense e reflita e que a gente volte a reajustar a nossa conduta para que a gente volte a assumir essa responsabilidade. A gente tem sempre o que aprender, eu sempre digo isso, em todas as oportunidades que tenho de conversar sobre determinado tema. Todos temos o que aprender uns com os outros. E não é porque uma pessoa no nosso núcleo familiar que apresenta uma limitação como essa também não tem o que nos ensinar, muito pelo contrário. Se não nos ensina de uma maneira, ensina de outra. Ensina a precisar termos paciência, a reconhecer a necessidade de resignação, de compreensão, a necessidade de que a gente nem sempre está preparado, de reconhecer que nem sempre está preparado como pensa que está preparado. Existem, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes, essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bom, meus amigos, nesse parágrafo fica muito claro que existem dois tipos de famílias: as famílias com laços espirituais e as famílias com laços corporais. Como eu disse, nada no mundo, nada nesse universo deixa de ter uma razão. Então, às vezes, a gente recebe no nosso núcleo familiar um ser que demanda cuidados, compreensão, afeto, carinho, porque precisa se reajustar diante das suas condutas que foram equivocadas lá no passado. Às vezes a gente tem sim, e a gente sempre tem uma responsabilidade em relação a esse indivíduo, ou a gente se comprometeu em auxiliá-lo ou ampará-lo. E é por isso que às vezes também essa ligação ela permanece durante toda a vida,
ou simplesmente durante determinado tempo. Então, nesse itemzinho aqui, a união das famílias por laços corporais é frágil como a própria matéria e termina com o tempo. Isso significa que quando a gente recebe no nosso núcleo familiar um ser que não condiz com as nossas afinidades, com os nossos laços espirituais, mas a gente se comprometeu em ajudá-lo a se reajustar, a reparar suas dificuldades, suas condutas. Esse laço, ele é corporal porque pode ser que em outras existências ele não volte a acontecer. Existem aqueles laços que são espirituais e que são duradouros, porque aquelas famílias que se afinam, que se completam, que são cúmplices, elas estão sempre ligadas. E aí é que a bondade divina permite que a gente a cada existência se depare com novos aprendizados, com pessoas que a gente se une, que se reúnem no núcleo familiar para aprender uns com os outros. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos quando diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderarem dele, sobre o pretexto de que ele estava louco. Assim como a gente pode receber no nosso núcleo familiar um espírito que precisa se reajustar e a gente se comprometeu porque a gente gostaria de auxiliá-lo, existem também aquelas situações, e isso é muito comum, de espíritos que a gente precisa reajustar condutas que foram equivocadas entre nós mesmos, entre nós e aqueles espíritos, e aquele ser, e aquele irmão que reencarnou junto com a gente e que vem para nos exigir força, resignação, coragem, compreensão, paciência, humildade, porque pode ser que a gente tenha se comportado de maneira errônea em outro momento das nossas vidas e resolveu reparar essa falta. Mas aquele irmão que reencarna junto com a gente, ele está ali, exigente. Ele está ali cobrando da gente esse compromisso. Cadê a sua compreensão? Cadê a sua coragem? Cadê a sua força? Você não se comprometeu em me ajudar? Porque a gente não tem essa consciência quando vem para cá. Isso está no inconsciente. Isso está impregnado lá na essência do espírito. E é por isso que algumas relações elas são tão difíceis, são tão embaraçosas. É por isso que algumas relações demandam da gente tanta paciência, tanta humildade. É preciso que a gente deixe o orgulho de lado. É preciso que a gente ore, que a gente peça força, coragem e resignação para que a gente possa honrar com aquele compromisso que fizemos antes de estar aqui. Gente, não é fácil. Eu tenho certeza de que vocês devem viver uma situação parecida ou conhecem alguém que vive uma situação parecida. Não é fácil. Isso não significa porque a gente se comprometeu a amparar aquele espírito ou a tentar ajustar aquele nosso comportamento ou uma conduta que não foi lá muito aprovável, muito adequada num determinado momento das nossas vidas, lá atrás na nossa história, que a gente aqui também deva ser santo, não é isso. Nós somos humanos, nós também temos limitações. E nós também estamos em profundo processo de aprendizagem. E o que eu tenho aprendido cada vez mais é que, diante das cobranças que eu mesma me faço, quando me equivoco, quando não me comporto da maneira compreensiva quanto eu gostaria, eu tinha sempre um comportamento de, e vez ou outra isso acontece, de autopunição. Por que é que eu ainda consigo, ainda me comporto dessa forma? Mas o importante, meus amigos, é que a gente reconheça que apesar de sermos limitados,
a gente também precisa de compreensão para com nós mesmos. O importante é que a gente não desista. O importante é que a gente esteja sempre conectado com o bem maior, em oração, com a certeza de que estamos amparados, com a certeza de que a gente não está sozinho, porque quando a gente se determina a determinada coisa, quando a gente tem um objetivo de resgatar algo, toda a espiritualidade se movimenta em torno de nos ajudar. Então, se você tem no seu núcleo familiar um indivíduo, um irmão, alguém que demanda de você tanto, exige de você tanto, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você acha que não tem condição de aguentar, nos momentos de desespero ou até de certa revolta, ore, converse com Deus, com Jesus Cristo, ou com aquele que seja mais voltado para a sua crença, para a sua religiosidade. Peça amparo, peça força e coragem. Diga com sinceridade do coração: eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer nesse momento. E entrego, Senhor, entrego Jesus nas suas mãos. E peço que me ampare, que me dê força e coragem, para que eu consiga voltar ao meu equilíbrio e consiga lidar com essa situação com mais tranquilidade. Pode ter certeza de que depois disso, entregue ao Criador, faça o que está ao seu alcance, mas o que não está ao alcance das suas mãos, entregue à providência divina e tenha certeza de que você vai receber o amparo necessário, de que a resposta virá, de que as coisas vão se acalmar e você vai conseguir adotar uma conduta mais acertada, mais resignada, mais compreensiva, de que você vai se renovar e vai conseguir continuar lidando com aquela situação que demanda de você tanto aprendizado. Acima de tudo, eu sempre digo que a gente de fato está aqui para um profundo aprendizado com todos os que conosco convivem. Mas nem por isso a gente deve deixar de cuidar de nós mesmos. Então, nesses momentos de dificuldade, saia, ore. Se a oração para você é uma oração pronta, faça do seu modo. Se a oração para você é se conectar com a natureza, se é cantar, enleve sua alma da maneira que melhor lhe aprouver, mas faça essa conexão com o divino, porque é assim que você vai se realimentar, que você vai se reequilibrar, que você vai se reajustar e vai voltar mais inteiro, mais tranquilo para a sua realidade. E com certeza, mesmo que diante de uma situação embaraçosa no núcleo familiar, com pessoas que demandem da gente tanto desprendimento de energia e tanta compreensão, com certeza, na providência divina e no amor incondicional de Jesus por cada um de nós, a gente também tem seres que são aqueles amigos espirituais, aquelas companhias tão agradáveis. Desfrute dessas companhias, procure essas pessoas para uma conversa, para um diálogo, para fazer algo que seja agradável para vocês se reenergizarem. E é dessa maneira que Deus, na sua infinita misericórdia, nos coloca com esses laços de sangue, com esses laços corporais e espirituais, para que a gente possa cumprir com magnitude a nossa jornada aqui. Nós temos muitos aprendizados a colher, nós temos que amadurecer muito ainda em espírito, mas Deus nos ama profundamente. Como eu sempre digo com uma amiga, Jesus nos ama.
E como Ele nos ama incondicionalmente, Ele sempre coloca anjos no nosso caminho. Todos nós temos esses anjos no nosso caminho. Alguns passam em determinadas circunstâncias, em determinados momentos. São aqueles anjos que a gente conhece ao longo de determinado trabalho. E que a vida, de alguma maneira, cada um segue o seu caminho. Ou são anjos que perduram durante toda a nossa jornada terrena. São aquelas pessoas que desprendem de nós aquele sentimento afetuoso, amoroso. São aquelas pessoas que basta que a gente se lembre delas, a gente acalenta o coração. A gente sente aquele calorzinho no coração só de pensar nelas. Porque o olhar delas para conosco é de compreensão, de cuidado, de respeito. Então, meus amigos, todos nós temos essas relações espirituais que se encontram, que se não se encontram dentro da nossa casa, na nossa família, com certeza estão ao nosso redor. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderar dele sob o pretexto de que ele estava louco. Essas são situações de reajuste. Mas Jesus diz: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia dos irmãos de Jesus estivessem também sua mãe. Ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. São esses irmãos que nos acolhem tanto, que a gente ama tanto, e que também nos amam, que estão sempre prestes e apostos a nos proteger e a nos amparar. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, ou seja, a conduta de Jesus em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. O que Jesus quis dizer aqui foi exatamente relatar que, se os seus irmãos tinham comportamentos de tanta hostilidade para com ele, é que aqueles laços não eram espirituais, ou que eram espíritos que ainda precisavam aprender muito. Não era o caso de Jesus, porque era um espírito, porque é um espírito, e naquela ocasião era um espírito já de elevada grandeza. Ele veio para auxiliar, para amparar, e por tudo que todos nós já sabemos a seu respeito, que educou pelo exemplo. Então, meus amigos, se Jesus viveu uma situação dessa no núcleo familiar, com os irmãos que se comportavam dessa maneira, quem somos nós para querer desejar condições perfeitas? Então, que a gente possa refletir sobre tudo isso, refletir sobre nossa jornada aqui, manter a resignação, a força e a coragem, para que a gente tenha a lucidez necessária para continuar trilhando nossa caminhada aqui, amparados por essa força inexorável e criadora do universo, amparados pela misericórdia divina, pelo amor incondicional que Deus nutre por cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, ajustando as nossas condutas, nos aperfeiçoando como espíritos, aprendendo, nos encorajando ou encorajando aqueles ao nosso redor, com a certeza de que estamos cercados de amigos espirituais que nos guiam, que nos conduzem e que desejam o nosso bem. Obrigada, Pai,
por tanto amparo, por tanto amor. Dai-nos força e coragem para continuar trilhando, caminhando, e para que um dia possamos sair daqui com a doce sensação do dever cumprido. Que assim seja. Um grande abraço e até.